Olá pessoal, tudo bem? Quem acompanha o nosso canal sabe que estamos marcando uma série de entrevistas com personalidades relevantes da política brasileira. Intelectuais, representantes da população em cargos eletivos e até candidatos à presidência da República no ano passado. Por isso, fiquem ligados nas novidades aqui no canal. Nesta edição, conversei com Eduardo Suplicy, economista, professor universitário e fundador do Partido dos Trabalhadores. Atualmente vereador pela cidade de São Paulo, foi 24 anos senador pelo estado de São Paulo. Suplicy é praticamente uma unanimidade, respeitado e admirado entre aqueles que compõem o mesmo campo ideológico que o seu, mas também por lideranças políticas de campos antagônicos. Na entrevista, falou um pouco sobre sua história, sobre o programa Renda Básica, lógico, e também sobre a possibilidade dele se candidatar à Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Se ligue! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estar nos assistindo, seja no canal 8 de televisão, transmitido para toda a região metropolitana de Campinas, como também, de repente, você está nos assistindo pela internet, pelo meu canal no YouTube. Muito obrigado aos 40 mil inscritos que a gente ganhou aí no último mês, graças aí à força de vocês, o empenho de vocês. Então, muito obrigado mesmo pela sua audiência. E nós estamos fazendo uma série de entrevistas no nosso canal. E hoje nós temos um convidado muito especial, confesso que muito querido da minha parte. Muito obrigado. Eterno senador e atual vereador pela cidade de São Paulo, Eduardo Suplicy. Uma reserva moral, ética, um patrimônio da boa política brasileira. Quero dizer, senador Suplicy, que é um prazer muito grande estar podendo falar com o senhor mais uma vez. Já estivemos juntos em alguns eventos, do movimento social, e é um grande orgulho para nós tê-lo aqui nessa entrevista. Tá certo? Muito obrigado. Seja muito bem-vindo aqui ao meu gabinete, Cris Garazina. Também tenho muita satisfação de conversar com você e com os telespectadores da internet e sobretudo para o pessoal de Campinas, pelo qual tenho assim um carinho muito forte. Quero fazer um agradecimento, antes de fazer algumas perguntas, a toda a sua assessoria que nos atendeu muitíssimo bem. O Rafael Mendonça, a Sandra, que falaram com a gente de maneira muito pronta. Eles são muito especiais e dedicados. Muito. Então, um agradecimento aqui a todos eles. Então, agora começando o nosso bate-papo aqui, Suplicy, antes de falar da atualidade, eu gostaria de fazer uma retrospectiva histórica, porque o senhor foi testemunha de eventos políticos muito importantes e significativos na história do nosso país. E eu gostaria que o senhor falasse para quem está nos assistindo como que o jovem Eduardo Suplicy entrou na política. Como que foi esse primeiro passo, de onde veio esse estalo, e o senhor, a partir de então, começou a militar no movimento social, enfim, em defesa das causas sociais? Bem, eu, na minha adolescência, assim, comecei a procurar saber das coisas, assim, no sentido como os grandes cientistas da história da humanidade, cujas biografias eu havia lido, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, querer descobrir a verdade, porque é uma coisa humana. Os valores que meus pais muito me ensinaram para que tivéssemos, eu sou o oitavo de 11 filhos e filhas, meus pais sempre procuraram dizer, olha, será importante que vocês se mantenham sempre solidários, unidos, fraternos, mas é necessário que estes valores sejam também válidos para além dos muros da nossa casa. E eu, desde menino, adolescente, comecei a procurar e querer saber, afinal, por que havia tanta desigualdade, pobreza, tantas pessoas vivendo em favelas e tal, e seja em São Paulo ou no interior. E daí, quando estudante de administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas, me interessei muito pelas áreas de economia, sociologia, ciências sociais, políticas, quis saber o que era
o marxismo, o comunismo, o socialismo, o capitalismo. Em 1962, aos 21 anos, eu parei 6 meses de estudar e fiz uma viagem pela Europa Ocidental, Oriental, e, por exemplo, vi o Muro de Berlim e cheguei à conclusão de que era importante, sim, realizarmos esforços para construir um Brasil mais justo, mas que isso deveria ser feito por meio da democracia, pela não violência. E quando terminei meu curso de administração de empresas, surgiu um concurso para ser professor de economia na FGV. E eu disse a meu pai: olha, eu quero muito saber melhor das coisas. Se eu passar nesse concurso, e daí eu poderei fazer o mestrado e o doutoramento em economia. Olha, meu filho, veja bem se é o que você quer, porque ser professor não vai lhe dar o padrão de vida que você e sua mulher estão acostumados, mas se for o que você achar melhor para você, eu vou procurar lhe ajudar. E, sendo professor, também fui convidado a escrever artigos sobre economia, primeiro na Última Hora, depois editor de economia da Visão, e daí o Cláudio Abramo me convidou para escrever artigos de economia 3 a 4 vezes por semana na Folha de São Paulo. Quando estávamos comendo uma pizza lá em Moema, uns 40 amigos, eis que alguns vieram à minha mesa e falaram: olha, nós estamos pensando em quem é que poderá ser candidato a deputado nas próximas eleições. Como seus artigos estão sendo muito lidos na Folha, sobretudo pelos jovens, seria interessante você considerar. E eu então fui conversar com pessoas como André Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Plínio de Arruda Sampaio, Chopin Tavares de Lima, Alberto Goldman. O que é ser um representante do povo? Me interessei, me inscrevi no MDB um ano antes das eleições de 78, e em 78 fui candidato a deputado estadual pelo MDB, e eu fui eleito deputado estadual com 78 mil votos, o segundo mais votado. Em 76, certo dia, eu fui convidado para fazer uma palestra na Fundação Santo André, e o então assessor de assuntos econômicos da presidência do Lula disse: olha, hoje vai falar na faculdade lá aquele professor Eduardo Matarazzo Suplicy, que escreve na Folha, você não quer assistir? O Lula foi, e falei então de como o Brasil estava crescendo economicamente, mas com forte concentração da renda e da riqueza. Quando terminei, abri a palavra, quem quer fazer a pergunta, o Lula levantou a mão e começou a fazer observações ao que o professor disse: veja, o que é que o diretor da faculdade vai dizer a hora que souber que está aqui presente um perigoso líder sindical? E o líder saiu, o Lula saiu da sala com um pouco sem graça. Quando terminei de responder as perguntas, estava lá o Lula, o Devaney Ribeiro e o Oswaldo Cavinato, e eis que conversamos bastante. O Lula falou: apareça lá no sindicato, vamos conversar mais. E assim eu, de vez em quando, ia lá, conversava com ele, até registrava opiniões dele nos meus artigos. Quando chegou o segundo semestre de 79, aqueles que estavam cogitando da formação do PT convidaram a mim e mais 5 deputados estaduais para ingressarmos no PT por ocasião da sua fundação. E eu então examinei os estatutos do PT, escritos, dentre outros, pelo Plínio de Arruda Sampaio, o propósito de construir uma nação mais justa democraticamente, e abracei a causa, aceitei ser fundador do PT em 10 de fevereiro de 80.
No bate-papo com Eduardo Suplicy, não poderíamos deixar de falar sobre o programa da renda básica, certo? Inclusive, trazendo a recente boa novidade quanto à implantação do programa na cidade de Maricá, no litoral fluminense. A grande novidade, sim, o município de Maricá, na costa do Rio de Janeiro. Do senhor aqui, então, esse saiu ontem. Um exemplo para o mundo. Maricá, 150 mil habitantes. A partir deste mês de julho, começa a pagar 130 mumbucas, ou seja, uma mumbuca equivale a R$1, uma moeda social criada em Maricá. E até 2021, bom, agora, a partir deste mês de julho, 1/3 dos 150 mil habitantes, 50 mil habitantes, passarão a receber 130 mumbucas ou reais por mês, mais do que os R$89 que garante o Bolsa Família. E até 2021, os 150 e poucos mil habitantes da cidade de Maricá passarão a receber uma renda básica incondicional, ou seja, será o primeiro município brasileiro que adota uma renda básica como um direito inalienável de todos participarem da riqueza gerada numa comunidade, numa cidade, um dia no estado, num país, um dia na América Latina, sim, um dia nas 3 Américas, assim como poderá acontecer em toda a África, em toda a Ásia, um dia no planeta Terra. O nome do meu livro é Renda de Cidadania, a saída é pela porta. Você, quando saiu de casa hoje, como é que o fez? Pela janela? Não, pela porta. O mestre Confúcio, no livro das explicações e das respostas, observa que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? Ou seja, se nós desejarmos efetivamente erradicar a pobreza, promover maior igualdade, dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto você sair de casa pela porta é instituir a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de participarmos todos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, com o progresso do país, será suficiente para atender às necessidades vitais de cada um, mas até mesmo para os que têm mais, para o Pelé, para a Xuxa, para o mais bem-sucedido empresário brasileiro, para Eduardo Suplicy também. Obviamente, os que temos mais, colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. E aí teremos as vantagens de ela ser, assim, incondicional para todos. E do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, será muito melhor para aquela pessoa que, seja aquela mãe que, não tendo alternativa para dar de comer em casa para suas crianças, para sua avó, resolve vender o seu corpo, ou para aquele jovem que, não podendo contribuir para o orçamento de casa, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como, por exemplo, o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs. O dia que houver para si e cada membro da família uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer: não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na Unicamp ou onde for, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania elevará o grau
de dignidade e liberdade real para todos. E havia e há ainda resistência por parte de alguns gestores públicos. Você não vai dar certo, não tem como, é muito caro. Existe margem no orçamento público hoje para que essa medida com relação à renda básica da cidadania seja implantada no Brasil e em municípios? É muito caro o programa? Custa caro. Pois, e mais do que o custo do Bolsa Família. O Bolsa Família hoje, que confere a todas as pessoas, a todas as famílias que não recebem até R$ 178 per capita, tem direito a um complemento de renda de R$ 89 para começar. Se considerarmos um valor um pouco maior que os 89, vamos supor que o presidente Jair Bolsonaro, ouvindo o nosso programa, fique persuadido de que seja melhor ainda a renda básica e resolva na semana do Natal próximo dizer, olha, a partir de janeiro de 2020, todas as pessoas no Brasil, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, mesmo socioeconômica, passarão a ter o direito de receber um pouco mais que os 89 do Bolsa Família, digamos, para ser melhor até para os que recebem o Bolsa Família, vamos receber então R$100 por mês por pessoa. R$100 por mês vezes 12 meses, R$1.200. R$1.200 vezes a população brasileira hoje da ordem de 209 milhões de pessoas, vai dar algo como 248 bilhões de reais, que é bem mais do que os 31, 32 bilhões de reais, que é o custo anual do Bolsa Família. Bem, é bastante. E é quase que como a soma do orçamento dos Ministérios da Educação e da Saúde, próximo disso. Bem, permita recordar que em março de 2017, a presidenta Dilma Rousseff, já tendo saído do governo, em Genebra, lhe foi perguntaram a ela, jornalistas, a senhora teria cometido algum erro no seu governo? Sim, cometi um grave erro. Qual foi? Eu pensei que, provendo subsídios, exonerações fiscais aos empresários, eles iriam realizar investimentos que iriam proporcionar maior crescimento e mais oportunidades de emprego. E, entretanto, eles acabaram absorvendo aquelas exonerações fiscais na forma de lucros. Então eu fui examinar qual foi o volume, por exemplo, de subsídios fiscais, exonerações fiscais em 2018. Foi da ordem de 280, 90 bilhões de reais. Bem mais do que custaria a renda básica de cidadania para toda a população, modestamente R$100 para todos. E então fiquei pensando, subsídios fiscais aos empresários representam uma forma de transferência de renda para aquelas pessoas que já detêm mais. Se dessemos igual para todos uma renda básica, será que não seria mais adequado? Você conhece algum lugar do mundo onde se paga um dividendo igual para todos? Dividendo igual para todos? Sinceramente, não me recordo no momento. Quer saber? Quero saber. Você vai até lá fazer a matéria a respeito? Vou. Se não for muito longe, né? Não,
Um pouco longe, mas acho que vale a pena. Vale a pena. Você vai ser um jornalista pioneiro. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, Bristol Bay, como muitas existem no Brasil, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então disse o prefeito aos seus cidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois ele foi eleito governador do estado do Alasca, ao norte dos Estados Unidos, junto ao Canadá. E eis que então, no Alasca, tal como no Brasil recentemente, ali na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, descobriu-se enorme reserva petrolífera. Então, o governador eleito, Jay Hamilton, em 1976, disse aos seus então 300 mil habitantes, hoje 750 mil. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais, como o petróleo, para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E aqueles recursos passaram a ser investidos então em US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive pode ver no Alaska Permanent Fund Site as ações do Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Petrobras, Banco do Brasil, de mais de 200 empresas brasileiras e empreendimentos imobiliários. Então, do início dos anos 80 até hoje, o valor do Alaska Permanent Fund, o Fundo Permanente do Alasca, evoluiu de $1 bilhão para hoje mais de 65 bilhões de dólares. Vamos supor que você estivesse residindo no Alasca há 1 ano ou mais. Única exigência. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, você teria preenchido um formulário, uma página só. Eu sou o Cris Grazina, resido em tal endereço. Se viajei no ano passado foi por tal qual motivo, mas estou aqui de volta. A exigência está lá 1 ano ou mais. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalha em tal lugar, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado, igual para todos. Poucas perguntas adicionais. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Se você assim tivesse agido, ao final de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, você teria lá recebido primeiro 300, depois 400, 500 e tal. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foi o maior dividendo pago até hoje, $3.269 por pessoa. Consequência, Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, Alasca, junto com Utah, são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim desse sistema.
Suplicy, já caminhando para o final do nosso bate-papo, porque o senhor tem muito mais coisas para fazer durante o dia, muito se discute sobre a possibilidade do senhor ser candidato a prefeito aqui na cidade de São Paulo. O senhor acha que isso é possível? O senhor tem essa vontade, está estudando essa possibilidade? Está tudo em aberto, Cris. Eu até fiz uma sugestão na reunião do diretório zonais do PT que, quem sabe, pudéssemos unir todos os partidos progressistas, digamos, o PT, o PSOL, o PDT, o PSB, o PCO, o PCdoB, a Rede, o Partido Verde, quem sabe até para fazermos uma escolha conjunta. Diversos candidatos seriam apontados, 1, 2, 3 por cada um dos partidos, e faríamos reuniões plenárias nas mais diversas reuniões da cidade. Mas o PT avaliou, por maioria nesta reunião, por sugestão, embora o Carlos Zaratini tenha também apoiado a minha sugestão, mas aí o Gilmar Tato preferiu que lá votassem que o PT teria candidato próprio. E isso, por enquanto, prevaleceu. Mas veja só, o Márcio Postman esteve outro dia conversando conosco aqui, os 9 vereadores do PT na Câmara Municipal, e nos relatou que as 8 fundações desses partidos estão trocando ideias sobre os mais diversos temas para chegar a uma proposta comum. Também as entidades como a Rede Nossa São Paulo e outras estão também como que formulando uma proposta comum sobre uma cidade de São Paulo melhor, e poderia ser feito também em Campinas e outros municípios. Ou seja, estas iniciativas têm a ver com a ideia de se formar uma frente, um candidato comum. Eu estou inteiramente aberto e poderia até fazer uma consulta, se você quiser, a todos que nos assistem. Eu posso lhes perguntar o que vocês recomendam a mim, que eu sou vereador até dezembro de 2020. Avaliam que seja melhor que eu seja candidato a vereador outra vez, que eu seja candidato a prefeito aqui em São Paulo, ou que eu continue a minha batalha por este propósito tão forte da renda básica de cidadania, mesmo sem estar na condição de um representante do povo eleito. Então, o que vocês acham melhor? Podem responder. Se você acha que o Suplicy deve sair candidato a prefeito na cidade de São Paulo, deixe aí nos comentários a sua opinião. A gente vai juntar tudo e daí vai você me mandar para o Suplicy. Tá bom. Para que ele tenha uma noção aí do que os seus apoiadores, eleitores, aquelas pessoas que acompanham o seu trabalho querem. Muito legal essa postura sua, viu, Suplicy? De fortalecer essa frente e de se colocar de maneira tão acessível, até pelos meios digitais, em relação à sua opinião. Por onde eu tenha dado, as pessoas me perguntam, eu falo, eu estou ouvindo vocês, o que vocês acham? Por fim, a última pergunta aqui, que eu gostaria de lhe fazer é a seguinte: How many roads must the man walk down before you call him a man? Que o senhor cantasse um pouco de Bob Dylan pra gente. Não teria como, para aquela câmera ali, acabar essa entrevista de outra forma que não assim. Bem, é preciso que nós venhamos a nos dar conta, se nós quisermos construir sociedades justas, solidárias, fraternas, se quisermos contribuir para se acabar com os conflitos violentos, os assaltos, os roubos, os assassinatos, se quisermos que não haja mais guerras,
nós podemos cantar junto com os povos que saíram às ruas quando houve as guerras do Vietnã e do Iraque e pediram para que se acabasse com as guerras. E que então os povos cantaram essa linda canção do Bob Dylan, e para mim tem um sentido muito especial. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Muito obrigado, viu, Eduardo? Muito obrigado. Muito obrigado pela Cris. entrevista, quero agradecer muito pela atenção. bem? E muito também daqui deixar os meus parabéns a você como seu apoiador, como seu eleitor, que fui também. Obrigado. E a sua recomendação qual é? Que você saia candidato a prefeito. Essa é a minha opinião. E ó, eu tô em casa, dá uma olhada nessa foto que eu tirei com o Supla. Olha, que você tá vendo aí na tela. Eu vou tirar uma com o senhor também, mas não necessariamente fazendo o mesmo gesto. Campinas? Foi lá em Campinas, num show do seu filho, lá na cidade. Estive nos 3 que ele fez em Campinas, que eu tive notícia, eu fui. E foi bem sucedido? Foi muito bem sucedido. Eu sou um fã do Supla e fã do senhor também. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Só vamos tirar uma foto então, Vamos talvez lá. não com o mesmo gesto que o Supla fez, né? Que o senhor fez campanha pela frente. Tira.